Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de maio de 2023. O aplicativo de mensagens Telegram enviou uma mensagem contrária ao projeto de lei das fake news que está em discussão na Câmara dos Deputados. A plataforma chamou a proposta de desnecessária e afirmou que ela concede poderes de censura ao governo. O texto também diz que a lei em discussão é uma das mais perigosas já consideradas para os direitos humanos fundamentais. No mês passado, o Telegram recorreu da suspensão da rede no Brasil e de uma multa de R$1 milhão por dia, determinada pela Justiça. A empresa não entregou informações de grupos neonazistas no aplicativo para a Polícia Federal no inquérito que investiga o atentado a 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo, no ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral multou o senador Flávio Bolsonaro em R$5 mil por divulgação de fake news contra o presidente Lula. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, voltou para aplicar a multa ao parlamentar e ao vereador de Cascavel, Rômulo Quintino, por propaganda eleitoral negativa. A ação determina também a remoção imediata do conteúdo das redes sociais. Uma jornalista, ou melhor, um jornalista da agência France Press morreu em um ataque com foguete no leste da Ucrânia. A Arman Soudan era coordenador de vídeo da AFP. O bombardeio ocorreu no meio desta tarde nos arredores da cidade próxima a Bakhmut, uma região alvo de disparos constantes das forças russas. No horário de Brasília, 4h06. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação. Vamos que vamos, é isso aí. Boa tarde, grande abraço para você que acompanha a CBN. São 4h07. Está no ar o Arena CBN. Não, Fábio Scheib, hoje ainda é terça-feira. E o Eliel, cara? Dia 9 de maio de 2023. Eliel, hoje a gente não pode ficar brincando com essas situações. Verdade. Eliel não estava se sentindo bem e teve que ir a um hospital fazer exames. Não, aliás, o departamento médico aqui da CBN tá feio. O departamento médico tá lotado. Parece os times para entrar em time que tá brigando para não cair, né? Parece que o departamento médico da CBN não faz um bom trabalho, porque nós temos 4 membros. 4? 4. Caramba. Um meia fase. Então, assim, é preocupante a situação. Por isso ele é hoje... Oi? De peso, jogadores. Jogadores importantes para a sequência da temporada. Mas nós temos um time... Serão melhor avaliados. Mas nós temos um time muito bom e que vai colocar no ar todas as informações do esporte com muito humor
e também com muita cultura. É claro que o programa está começando agora, só que o ouvinte que está no carro indo para casa ou para alguma reunião, ele tá pensando não no Arena, mas sim no jogaço que está acontecendo neste momento. Real Madrid e Manchester City pela UEFA Champions League, 7 minutos do primeiro tempo, 0-0. E é claro que nós vamos te deixar informado de tudo que acontece nesse jogão de bola. Semifinal, né, Fábio? Fabião, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde, ouvinte CBN. Primeiro jogo da semifinal no Santiago Bernabéu. Jogo que entre Real Madrid e Manchester City, que no passado também foi semifinal. Certo. O Real levou a vantagem no ano passado, se classificou para a grande decisão. E agora tá rolando o primeiro tempo desse jogo. Santiago Bernabéu, semana que vem, é lá em Manchester o segundo jogo e decisivo. Tem muita gente apostando que o City vai massacrar. Inclusive o Wayne Rooney, rival histórico do Manchester City, né? Fez sucesso no Manchester United. Manchester United do Júlio Nascimento, falando que o Manchester City de Guardiola vai massacrar. E aí, Carlão, tudo bem? Boa tarde. Tudo tranquilo, Antônio Lupe, boa tarde a você, Fábio Scheib, aqui presente, né, nos estúdios do nosso complexo de comunicação da Central Brasileira de Notícias. Heitorzinho já está conosco também. Melhoras aí para o pessoal do Departamento Médico, Eliel, Rafa Pio, Carlos Cabela. Tem mais aí? Nossa. Parou, Acho que a lista tá aí. Tá por aí? Tá por aí. Mas tenho certeza que amanhã todos estarão aí à disposição, dando aí o ar da graça, uma boa recuperação aos parceiros, só para tranquilizar os ouvintes. Uma gripe, né? Uma gripe está assolando. Uma onda gripal acabou atingindo a nossa região. Nada aqui. de mais grave, a gente torce para que amanhã nossos parceiros já estejam aqui conosco. Mas ele está com 100% fisicamente preparado e atento a tudo que está acontecendo no jogo. O Heitor Esmeriz, grande Heitorzinho, boa tarde. Não tem gripe não, hein? Fala pessoal, Você boa tá tarde bem? pra vocês, tudo bem? Eu confio na força do nosso elenco. Isso aí. E você vai ser uma peça de reposição à altura na apresentação para Eliel Almeida. É isso, é porque a gente joga em duas funções. A gente apresenta, também faz reportagem, Carlão também apresenta de vez em quando, comenta. Fábio Scheib, que ancoragem no domingo, cara. Você parou a cidade, Fábio Scheib. Você parou a cidade. Você foi muito bem. Você também como um comentarista / apresentador, parabéns. Muito obrigado. Heitor Esmeriz, repórter, apresentador, comentarista. Heitor é completo, ele joga no meio, na defesa e no ataque. Meia esquerda dos bons. Meia esquerda dos bons quando o joelho tá bom. E quando faz frio, aí complica um pouco, porque é a dobradiça daquela enferrujada. E o negócio é o seguinte, hoje nós tivemos uma notícia muito triste. A morte da nossa querida Rita Lee, a rainha do rock, que infelizmente nos deixou aos 75 anos. E até como forma de homenagem, hoje a nossa enquete, você sabe que o Arena é um pouquinho diferente, nós vamos falar bastante de futebol, mas também a gente tem esse lado da cultura também. Então, nós queremos saber qual o grande sucesso de Rita Lee que você, ouvinte, gosta, guarda na memória, até como forma de homenagear essa brilhante personalidade da música brasileira. É claro que meus companheiros não vão ficar fora dessa. Antes da abertura inicial do programa, qual o sucesso que você mais gosta de Rita Lee, Heitor? Eu vou citar dois, tá? Claro. Maninha de Você e Banho de Espuma. Aí sim, hein? Fábio Scheib. Aquela mais recente, Amor e Sexo, Amor né? e Sexo, É né? muito boa essa canção. Ei, Fábio Scheib, tá numa Já fase. conheci muitas pessoas com essa música. Tá brilhando, hein, Fábio Scheib? Que bom. Né? Isso. É verdade, a Rita Lee era Como é que chama a música? Amor e Sexo. Isso aí. Essa é bonita, né? E você, Carlão? Desculpe o Aue, eu não queria magoar Que você. isso, aí ele não fala, ele canta. Ele bonita canta. demais. Qualquer oportunidade pro E cara. é o seguinte, nós também queremos a sua opinião. Mande sua mensagem pro 19 99186 9070. 19 o DDD 9 9186 9070. Manda áudio também, já estamos aqui preparados para ouvir a sua voz e falar qual a música, a melhor música de Rita Lee, na sua opinião. Nosso querido ouvinte do Arena CBN, que está pronto e escalado para a edição desta terça-feira.
Quais são os profissionais, Carlão, que estão na Então técnica? vamos à escalação com o Eduardo Rodrigues, este som maravilhoso, esta homenagem a Rita Lee, sob o comando de Eduardo Rodrigues, o Bolacha. E nos streamings online, Dani França. O Arena tá no ar. Que lindo. Arena CBN. Dia das Mães combina com sabor, lembranças gostosas e uma deliciosa reunião em volta da mesa. Que tal contar com Giovanetti para fazer essa data ainda mais especial? Pedindo um de nossos pratos família no delivery, você ganha uma deliciosa sobremesa. Para pedir, é só ligar 3234-9510. Pelo WhatsApp 998247920 ou ainda pelo iFood. Dia das Mães é com Giovanetti. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Empresário, estamos próximos de um dos maiores eventos de varejo e empreendedorismo do país. A 11ª edição do Retail Conference acontece no dia 23 de maio no Expo Dom Pedro. Desbloqueie o potencial da sua empresa e explore os ecossistemas do varejo junto com a SIC. Se você busca por atualizações, novos conhecimentos e oportunidade de networking, não perca essa chance. Garanta sua vaga antes da virada do lote. Acesse www.retailconference.com.br ou fale diretamente com a Associação Comercial de Campinas. Inglês construído com base cultural sólida. Essa é a proposta do Progresso Bilíngue. Além da rotina escolar vivida em inglês, executamos projetos literários multidisciplinares, que possibilitam aos alunos um aprendizado contextualizado e significativo das diversas áreas de conhecimento, exploração, criação ativa e protagonismo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final. 4 horas e 17 minutos. Você está ouvindo Sucessos de Rita Lee, que infelizmente nos deixou ontem, né? A morte foi confirmada hoje, aos 75 anos, e nós aqui do Arena estamos fazendo uma homenagem, uma singela homenagem, e quero a colaboração de vocês, ouvintes, mandando músicas inesquecíveis de Rita Lee. Fábio Scheib já está aqui com os áudios, daqui a pouco a gente vai ouvir as primeiras participações, só que antes, assunto sério também, a gente trata o esporte com muito humor aqui, mas é uma situação que a cada dia um novo desdobramento dessas investigações por conta das apostas. Carlão já falou, Fábio Scheib também já falou hoje no CBN Esportes. Eu queria dar a opinião do Heitor, até porque o Globoesporte.com faz um trabalho muito bom em relação às denúncias que estão sendo feitas e às investigações do Ministério Público, principalmente o Ministério Público de Goiás, mas a todo momento novos nomes estão surgindo nessas investigações. Agora a gente teve do Eduardo Bauerman, né, zagueiro do Santos, Fernando Neto,
detalhes das conversas dos jogadores. Eu queria ouvir de você, Heitor, a tua opinião, o que você acha que isso pode levar o futebol brasileiro e esse mundo das apostas esportivas que cresce cada dia mais. Muita gente fala que pode ser só a ponta de um iceberg aí gigantesco, né, que pode atingir tantos outros jogadores. A gente espera que as investigações continuem, né, que os culpados eles sejam investigados e se forem considerados que os investigados, né, se forem considerados culpados, eles paguem pelas suas penas. E eu acho que deveria ser uma pena exemplar para que isso de alguma maneira tente ser coibido no mundo do futebol, porque atrapalha muitas outras vidas, né? Muitos outros trabalhos. Você pega uma situação como uma expulsão ou um pênalti que o jogador tenha se comprometido com apostadores a fazer. O trabalho de um técnico pode ser interrompido por causa do resultado daquele jogo em si, todo o planejamento de uma temporada. Então eu já ouvi gente falando de banimento no esporte, no futebol. Olha, não seria algo absurdo de se ver, seria uma conduta exemplar para que essa situação para que essa ferida seja estancada, essa sangria seja estancada de alguma maneira, e para que a gente não veja isso se repetir por muito mais tempo, né? Eu acho que ainda vai haver uma devassa aí em cima dessas investigações atuais, mas que isso cesse, porque o futebol não combina com isso. A gente comentava na redação, né, Carlão e Chaib, que assim, isso está acontecendo na Série A do Campeonato Brasileiro, com jogadores de um certo currículo de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. E até o nosso companheiro Enzo até falou, imagina o que não acontece nas divisões inferiores, né? É algo que, como o Heitor disse, né, só a ponta de uma situação que pode ser gigantesca, não só na Série A, mas também em outros campeonatos, né? E o que dá medo é justamente isso, né? Essa ponta do iceberg. Se a ponta do iceberg já mostra jogadores conhecidos, né, do nosso dia a dia, de Série A, Série B, você imagina realmente, como o Enzo disse, Série A2, Série A3, Série D de Campeonato Brasileiro, Série C. Realmente é muito triste, né? Nós que amamos o futebol, quando a gente se depara com esse tipo de notícia, e os clubes não estão envolvidos, a gente sabe disso, mas, poxa, jogador do Santos, jogador do Cruzeiro, jogador do América Mineiro, jogador da Portuguesa, jogador da Chapecoense, sabe? É muito triste. A gente torce realmente para que a pena seja exemplar, em se confirmando realmente, para que diminua isso. Porque da maneira que está, já vai se confirmar essa ponta do iceberg, porque tudo leva a crer que o esquema é monstruoso mesmo. É lamentável, ainda mais envolvendo o clube, né? Pois o clube não tem muito a ver com a situação, mas coloca o nome do clube num cenário negativo, né? O Santos agora, nesse caso do Eduardo Bauerman. E o Bauerman também é um cara que tem nome já no mercado e tudo mais, e a gente viu as mensagens que foram trocadas com os apostadores, com essa quadrilha mesmo, gente até ameaçando ele, né? Pode pôr a integridade física até, por mais violência, o cara ameaçou ele de morte, porque o pessoal não quer saber, aposta o dinheiro, vê que o dinheiro está sendo perdido e acaba tendo esse desfecho, os casos, muitas vezes até dessa forma mais cruel, né? Então, que se acabe por vez, né? Se acabe agora, antes que vire uma bola de neve total. 20 minutos do primeiro tempo, o Real Madrid vai empatando com o Manchester City em 0-0. O jogo tá movimentado, hein? O Courtois já fez algumas defesas importantes. O Manchester City mais agudo nesse começo de jogo. Se você fosse apostar... Tô brincando, Heitor. Se você fosse apostar, Heitor, em quem você apostaria? No Manchester ou no Real? No duelo de hoje ou pra passar pra grande final? Não, vamos falar no duelo de hoje, porque passado é passado, presente é presente, o futuro é incerto. Caramba, Luke. Eu preciso refletir sobre essa frase antes de dar o meu palpite, cara. Ela foi muito profunda. Então eu vou... Mas eu ficaria... Não, mas já refleti, já. Você reflete muito rápido. Você é como se fosse um espelho. Exatamente. Eu ficaria com a camisa e a tradição do Real Madrid nesse confronto. E você, Chaib? De acordo com o Heitor. De acordo? De acordo. Em busca da 15ª orelhuda. Opa!
O pessoal na escola me chamava de UEFA Champions League, eu não sabia por quê. É por causa disso, então? Orelhuda, você viu o formato dela, bonita, aquelas assim. Sério? Eu pareço, mo? Nossa, tá lindo. Cara. Ah, obrigado. Boa. Bonitão. Como é que é a música que você gosta da Rita ali? Amor e sexo. E você, cara? É aquela que eu cantei. Mas tem outras também. o placar do jogo. Placar 0x0. Não, Carlão, quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Hoje vai ganhar o Real Madrid. Tá chegando aqui. Agora o embate, o Manchester City leva. Vamos com as primeiras participações. Hoje uma homenagem à Rita Lee. Sim. O ouvinte mandou mensagem, ela vai pro ar. Boa tarde, pessoal. Aqui é o João, voltando de Limeira para Campinas. Um abraço para todos. Com certeza, a melhor música de Rita Lee, Pagu. Simplesmente Pagu. Boa, boa. Tem outro? Manda pro ar. Boa tarde, meus amigos da Arena CBN, Dorivaldo Souza. Quase chegando em casa, depois de um dia de trabalho. Isso. E é isso aí, vamos descansar. Vamos. E os meus sentimentos à família da Rita Lee. Mandou sentimento. Ah, a gente passa. Boa tarde, galera do Arena. Boa tarde. Eu adoro Rita Lee, mas acho que vale a pena a gente lembrar de Ovelha Negra. Boa tarde a todos. É a Lara Milon essa. Lara Milon. E agora tem o Fábio Veloso com uma pergunta pra você aí, viu, Carlão? Lara Milon. Opa, Fabião. Tem pergunta? Fábio Veloso mandou Boa uma. tarde, Arena. Bem, o trabalho do São Paulo leva 3 meses para começar a engrenar. Será que o Flamengo vai ter paciência, vai estar preparado para ser eliminado numa Libertadores, numa Copa do Brasil e ficar uns 15 pontos atrás no Brasileiro para esperar o trabalho do São Paulo engrenar? Eu duvido. Teria que ter essa paciência, né? Até porque vai ficar trocando de treinador a todo instante. O Flamengo precisa desta reorganização, precisa deixar o São Paulo trabalhar, talvez para a próxima temporada fazer aí uma checagem neste elenco do Flamengo, tentar renovar o elenco do Flamengo. O Flamengo encontra muitas dificuldades, principalmente por ser um time que propõe o jogo e a defesa do Flamengo é pesada, é uma defesa que fica exposta. O Flamengo perdeu o menino João Gomes e faz uma falta danada porque ele... João Gomes? Era ele o cão perdigueiro. Não, não. Era ele o marcador, era ele o carrapato e o Flamengo não tem um jogador com essa característica. Aí você deixa o meio-campo vulnerável e a zaga exposta, como Davi Luiz, pesadão. Fabrício Bruno, pesadão. Léo Pereira. E a Isa também, é pesadão, né? Pesadão também. Isso. E o Rodrigo Caio, que tá custando a entrar em forma. Gostoso. Ele falou o Gabigol. Mas Pô, eu vou falar pra você que o ataque não é cara? tanto problema do Flamengo, não. O Flamengo faz, mas toma também. O Gabigol foi fazer lá o aquecimento no jogo contra o Atlético, foi dar um chute, chutou na torcida, cara. Não aguenta a pressão? Ele pode ser gostoso, mas não aguenta a pressão? Você acha que o Gabigol é gostoso, Heitor? Ou não? Não, olha, prefiro me abster dessa, mas Tá não vejo nele todas essas qualidades Mas que o Fábio assim, Scheibe vê. agora falando sério, cara, ele é um jogador de talento, um jogador que tem qualidade, é um dos artilheiros do Flamengo na temporada, mas essas atitudes do Gabigol é o que acaba minando o jogador, e a própria torcida do Flamengo já tá começando a pegar no pé dele, hein, Heitor? É muita infantilidade em alguns momentos, né? Algumas atitudes infantis, assim, parece que em alguns aspectos não cresceu, quer de alguma maneira alimentar aquele jovem dentro dele ainda, né? E que não, para uma pessoa que atingiu o status dele, até status social mesmo, hoje ele é referência para muita molecada. Pô, você vai numa escolinha de futebol, numa aula de futebol, a molecada quer ser o Gabigol. Então, assim, alguns exemplos ele poderia agir de uma maneira melhor, até pensando nessa influência também que ele tem na sociedade. São 4 horas e 27 minutos. Nós temos mais áudio? Por enquanto ainda não, Lupi, mas tem muita mensagem. Então manda áudio, hein? 19991869070. Eu transferi a responsabilidade do áudio pro Fábio Scheibe, mas ele tá com dificuldades. Não, tem o Wagner Gerlach. Tem mais mensagem? Então leia. A melhor música de Rita Lee se chama José. José, tem. José, muito boa também. Temos aqui também o Walter Prata, é fotógrafo lá em Salto, do lado de Itu. Boa. Fala que a Rita Lee
gravou a última letra escrita por Cazuza, chamada Perto do Fogo. É espetacular, como tudo feito pela Rita Lee. Muito bem. Essa eu não tem sabia. áudio aí também que chegou agora, o Bolacha pode pôr quando quiser, viu? Então vai, Bolacha. Não mandou, Fábio. Você não mandou pro Bolacha ainda? Mandou. Poxa. Ei, está faltando comunicação. A gente tá precisando fazer um amigo secreto aqui na empresa, além da recuperação dos atletas, o churrasco para unir o grupo. Um churrasco para ter um pouquinho mais de entrosamento nessa questão do WhatsApp. Tá na mão do Bolacha. Então vai. Boa tarde, amigos do Arena, JP de Moraes. Fala, JP. Como bom bugrino, a melhor música da Rita Lee pra mim é Baila Comigo, né? Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio. Entendeu? Viver pelado, pintado de verde. No eterno um banho de sol. Vamos pro refrão. Baila comigo, como se baila na tribo. Um abraço. Boa, um abraço. Foi bem, hein? Foi bem. Ele fez um link muito bem Essa agora. música já foi abertura de novela, cara. Qual novela? Então, mas já foi. Tem o Reginaldo... Baila comigo. Baila comigo. Tão fácil, né? Tem o Reginaldo Roberto, tá falando que a melhor música de Rita Lee é Ovelha Negra, que realmente é muito boa mesmo, Muito né? bonita. Muito bonita. Também tem outra mensagem aqui, o Jonas Silva fala que a melhor da Rita Lee é Estranha Loucura. Estranha Loucura, hein? Estranha Loucura é dela mesmo? Eu tô indo na Você tá achando que é da Alcione, mas é outra Estranha Loucura. É outra, né? O Antônio Casarini fala que é difícil escolher só uma música da Rita Lee. Por isso mesmo ele vai escolher um show que viu dela no Centro de Convivência em Campinas. Ela estava vestida de Raul Seixas. Foi maravilhoso, e a rainha do rock cantando músicas do rei do rock. Agora eles cantam junto em outro lugar, diz ele aqui. Isso aí. Rita Lee e Raul Seixas, muito bom. Que beleza, eles vão se reencontrar lá em cima. Antônio Casarini. Antônio Casarini, obrigado pela participação de todos, mas manda mensagem pra gente, 19 991869070. Se você não anotou, eu repito pra você. É 19 DDD 991869070. Exatamente. Seu amigo Burg também tá aqui. O Burg mandou mensagem? O Burg e o Burguinho, né? O Nicolauzinho e o Burguinho. Ah, que legal. Ele fala que os Mutantes. A Rita Lee, os Mutantes foi a melhor época, a melhor fase da vida. Descanse em paz. Rita Lee, grande abraço pro Burg e Burguinho. 0-0 jogo em Madrid. Real vai empatando com o Manchester City. Primeiro jogo da semifinal da UEFA Champions League. Tem uma falta ali, aí aproveita para dar aquela parada técnica, né? Aquela paradinha técnica. Sim. Os técnicos conversam com seus atletas, não é a parada de hidratação. Porque lá não tá tão calor assim. Tá. Já vamos para o repórter ou não? Nós já vamos pro repórter? Vamos pro repórter depois daqui a pouco. Mando um abraço. Daqui a pouco um abraço. Tem pergunta pra você também. Tem pergunta pro Carlão também. Vamos pro repórter CBN, já a gente volta. Arena CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. O Mário Gatinho está de portas abertas. O primeiro hospital público infantil de Campinas chegou, com novos leitos, centro cirúrgico, UTI e todo o cuidado de uma equipe que acolhe e leva a dignidade que os pais e as crianças merecem. A especialidade do Mário Gatinho é cuidar de crianças que precisam de atendimento médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Mário Gatinho está de portas abertas. Prefeitura de Campinas. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. A Prefeitura de Amparo investe forte na melhoria, modernização e ampliação da segurança pública. A instalação de mais de 400 câmeras em pontos estratégicos tornará Amparo o município com o maior sistema de videomonitoramento do estado de São Paulo, proporcional ao número de habitantes. Mais segurança para Amparo e mais qualidade de vida para você. Mais informações nas redes sociais e no site amparo.sp.gov.br. Prefeitura da Estância de Amparo. Governo de Transformação.
Repórter CBN. Terça-feira, 9 de maio de 2023. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, chamou de absurdo a mensagem que o aplicativo Telegram enviou aos usuários, atacando o projeto de combate às fake news. O relator da ação, o deputado Orlando Silva, também classificou a estratégia da rede social como jogo sujo. Em comunicado aos usuários, a plataforma chamou o PL das fake news de proposta desnecessária e perigosa para os direitos humanos fundamentais. O relator do novo arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado, sinalizou que não vai inserir punição para o presidente da República e gestores públicos em caso de descumprimento da meta de resultado das contas públicas. Cajado afirmou que a criminalização dessa medida faz o gestor propor metas sem ambição. O relatório final do projeto deve ser apresentado nesta quinta-feira. O Rio de Janeiro vai sediar a cúpula do G20 em 2024. O encontro está previsto para novembro e vai reunir os chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo. Também vão participar do evento representantes de 10 nações convidadas. Em dezembro, o Brasil vai assumir a presidência rotativa do grupo, atualmente ocupada pela Índia. A Justiça dos Estados Unidos lançou uma operação de alta tecnologia para destruir uma rede de espionagem cibernética ligada ao serviço secreto russo. As autoridades americanas afirmaram que o grupo é responsável por roubar documentos confidenciais em mais de 50 países durante 2 décadas. Entre os alvos dos hackers estão governos que integram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte e jornalistas. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h36, Flávio Botelho vem chegando para atualizar as estradas aqui na região de Campinas. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Lupe. Boa tarde também a todos aí no estúdio e aos ouvintes do Arena CBN. Bem, Lupe, a alça de acesso da rodovia Dom Pedro, no trevo de Souzas, continua bloqueada para obras, mas no momento o trânsito flui bem no sentido Anhanguera e também no lado oposto, sentido Jacareí. No anel viário Magalhães Teixeira, sem dificuldade nos 2 sentidos. A Campinas Paulínia também tem trânsito fluindo bem nesta tarde. Já na Campinas Montemor, o trânsito já é intenso ali na saída do trevo da Bosch, no sentido Hortolândia, mas por enquanto fluindo bem. No sistema Anhanguera Bandeirantes, motorista faz bom caminho no sentido capital e também no sentido interior. Lupe. Obrigado, Flávio, que volta no ponto final, atualizando a situação das ruas e também das estradas aqui de Campinas e toda a região. 4h37. No Dia das Mães, aproveite a oferta do Team Black Família com Disney Plus, Star Plus e desconto no Galaxy S23 5G Team. Imagine as possibilidades. Venha conhecer a nova Q5 com novo motor de 367 cavalos híbrido plug-in. E aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você. Bônus de R$25 mil, taxa zero em 24 meses, as 3 primeiras revisões grátis e supervalorização do seu seminovo. Mas venha logo, é por tempo limitado. Audi Center Campinas, esportividade e sofisticação em um só lugar. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Foi meu bom José se apaixonar. Que isso, Bolacha, hoje tá inspirado, hein? José, né? José. Boa. É isso aí, não, mas tá certo, Bolacha. Bolacha também ficou triste, né, Bolacha? Ficou triste com a partida, com a ida, né, da Rita Lee. Bolacha, tem gol, hein?
Informe, Fábio Chaib. Tem gol lá no Santiago Bernabéu e é um golaço. Um golaço, sabe de quem? Sabe de quem? É dele. Malvadeza. Vini Júnior. Um golaço, um chute de fora da área. Belo gol do Real Madrid. O Real Madrid abre o placar contra o Manchester City. 36 minutos do primeiro tempo. 1-0 pro Real contra o City, lá no Santiago Bernabéu. Enxergando bem, hein? Pois A idade, né? Tá com quanto já? Passou dos 40 ou não? Tô com 26, cara. 26 de rádio, né? É verdade. Deixa eu mandar um abraço pro meu sogro Rubão, que ele está acompanhando. Eu fico convencendo, né? Ele às vezes ele. Alô, Rubão! Ele tava torcendo. E aí, Rubão? Time, agora ele tá torcendo pra cá novamente. E o Rubão ele tem uma frase o seguinte: ele levou uma bronca da minha sogra, da dona Silvia, que ele tava bebendo muito. Falei, então beleza, então eu vou parar de beber. Só vou beber em dias de jogos. Então, essa semana, então. Não, essa semana. Ele tá tomando mais do que ele bebia antes, então, né? Abraço, Rubão. Não logrou êxito. A pressão feita pela esposa do Rubão. Rubão se saiu bem. Rubão é uma espécie de Vini Júnior, né? É verdade. Fire. Olhou pro lado, tocou pro outro e ó, só no drink. Golaço. Vamos passar. Tem mensagem aqui do Sérgio Moraes, fala que a Rita Lee foi o rito dos rebeldes, viu? Boa. Verdade. E manda áudio, hein? Manda sua mensagem. Mande áudio também. Um grande abraço aqui pro Thiago Vitor. Ele fala que o Gabigol é modo Neymar de ser, mimado, viu? E tem uma pergunta pro Carlão aqui, quer que eu faça agora ou depois? Essa pergunta, ela é polêmica ou não? É polêmica. Ela é polêmica? Então segura pra segurar, pra gente segurar a audiência. Isso, tá bom. E você pode continuar mandando mensagens. Qual sua música favorita de Rita Lee no 19991869070? Eu repito pra você, 19991869070. Antes da pergunta... Não, mas tem outra mensagem. Tem outra mensagem? Então leia. Uma mensagem do Daniel de Valinhos. A Rita Lee teve uma imensidão de... Uma grande músicas excelentes. Um repertório muito grande da Rita Lee. Você mudou a palavra, né? Imensidão. Tá. Imensidão de músicas excelentes. Mas a melhor, sabe qual que é? Qual que é? O Amor Preto e Branco em homenagem ao Corinthians. Boa. Ela era corintiana, né? Corintiana, fez show no Ibirapuera com a presença de Casa Grande, Democracia, Sócrates né? e Vladimir, Democracia Corintiana. E o Casa Grande, na vitória sobre o São Paulo em 82, ele fez o gol Rita Lee. Nossa. O gol que sacramentou o título do Timão. Timão é muita história, muita cultura, né? O Timão faz muita parte do Brasil. Você tem a pergunta pra fazer pro Carlão, né? Sim. Então segura aí, porque antes da pergunta pro Carlão... Imensidão. Imensidão. Isso. Ó, preparação pra aula de fono. Imensidão e Kozlinski. Não, para. Ele já... Eu adoro Kozlinski já foi embora. Foi o grande goleiro do Guarani. Exatamente. Que empatou com o Corinthians ontem. Empatou com o Corinthians ontem. Aliás, o que você achou da atuação do Corinthians ontem, Carlão? Não gostei. Corinthians, sem o Renato Augusto, é um time comum. Passa por problemas. Gostei, assim, do comprometimento, da luta, da entrega, né? Em nenhum momento desistiu do jogo, mas tá muito mal. Corinthians, se o Luxemburgo não der uma repaginada aí, tá trazendo a molecada. Ontem o Guilherme Biro entrou bem, criou algumas oportunidades, fez um lance bonito lá, uma caneta em cima do Tinga. Mas o Corinthians não tá legal, não. Sinal de alerta ligado lá no Parque São Jorge. Agora, por outro lado, Fortaleza, que time legal de se acompanhar. Um time muito bem organizado, muito bem treinado. Os 2 gols que o Fortaleza fez, um não valeu e o outro valeu. Mas 2 golaços, gols bem trabalhados, com tabela, com inversão de jogada. Que trabalho sensacional faz o glorioso Vojvoda, que até se emocionou na entrevista coletiva quando foi falar da logística do pessoal do Fortaleza. Que trabalho sensacional, não só o Vojvoda, mas o clube Fortaleza, bonito de se ver jogar. E ainda mais, o time, ele melhora, né, o Heitor? Curtindo uma tardezinha antes de um jogo tão importante, né? Eu acho que isso embala e isso aumenta a motivação. Tanto é que o Fortaleza fez uma boa partida só na ousadia e na alegria, né? Não, e deu uma energia surreal pra galera, né? E deu uma energia surreal pra galera. Energia surreal, né? Exatamente. Nos meus olhos. E vocês viram depois o Thiago Galhardo? Ele fez um post, ele fez um stories, na verdade, no Instagram dele, com o lance do gol do Fortaleza e postou em cima uma música do Tardezinha do Thiaguinho. E a galera ficou falando, né, que o pessoal do Fortaleza foi pro show antes e tudo mais, meio que como um recado, falando que
ainda assim eles foram lá e jogaram muita bola. Realmente um time muito organizado, que dá gosto de ver. Eu colocaria o Fortaleza hoje. Não diria entre favoritos nem nada, mas de futebol vistoso, de dar gosto de ver, é Fluminense, Fortaleza e Palmeiras, os 3 principais do Brasil no momento. Você conhece Bernardo, Heitor? Eu conheço alguns. Zagueiro? Eu conheço alguns. Bernardo e Gisele mandaram mensagem aqui pra você no nosso chat essa do YouTube. Essa dupla eu conheço bem. É. Manda um abraço pra eles, que dupla eles eu estão na conheço bem. sintonia, na audiência rotativa do rádio. Quem são? O Heitor vai falar melhor. A Bernardo é meu filho, Gisele minha esposa. Estão prestigiando o papai hoje lá, então um beijão pra eles. Amo vocês dois, viu? Aniversário dele hoje, Aniversário? Não. Não é aniversário? Não. Os aniversários dos dois foram em março, só agora só ano que vem. Podem ficar tranquilos. Bom, só pra gente dar você tem uma pergunta pra fazer pro Carlão, né? É uma pergunta. Segura aí essa pergunta. É uma pergunta Segura porque é uma bomba. pergunta polêmica. Antes eu vou perguntar do Carlão. Semana cheia pra Ponte Guarani, Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte enfrenta o Londrina fora de casa, no Estádio do Café, contra o Tubarão. Te amo. E o Guarani, ele joga contra a equipe do Sampaio, que vem de técnico novo. Márcio Fernandes, Márcio Fernandes, já trabalhou aqui no Guarani, já fez bons trabalhos no interior paulista também. O Sampaio Corrêa venceu a primeira dentro da Série B no último fim de semana, do Juventude por 2-1. Vem com o Marcinho, né, ex-Guarani, como a principal estrela. E Pimentinha tá lá ainda, será? Deve estar, né, sem dúvida alguma. E uma semana boa para os ajustes, né, Lupe? Principalmente para não só os ajustes, mas recuperar os jogadores. A Série B, o calendário é maluco. O Guarani teve aí uma maratona insana, né? Quando você sai de Caxias do Sul, beirando aí os 15, 10 graus, aí você vai para Recife, quase 30 graus à noite, né, no jogo que foi lá na Ilha do Retiro. Realmente isso desgasta muito o atleta. E claro, o Bruno Pivetti corrigir algumas situações, principalmente o miolo de zaga. O sistema defensivo do Guarani passa por problemas, foi assim contra o Juventude, cabeceios dentro da pequena área, Pegorari sendo eleito o melhor em campo, muita liberdade para o Nenê finalizar. Contra o Sport a mesma coisa, Wagner Love desperdiçando chances, Rafael Thierry, zagueiro, marcando 2 gols ali muito parecidos. Então, muitas falhas, o Bruno Pivetti vai ter que corrigir para fazer esse jogo contra o Sampaio Corrêa e conseguir a recuperação. E do lado da Ponte, bom para recuperar realmente os jogadores, Fábio Sanches, o próprio Elvis, né, ajustar também o que precisa ser ajustado, corrigir principalmente o sistema ofensivo. Eu acho que defensivamente a Ponte vai ganhando uma cara, né, mesmo não sendo um futebol vistoso, mas pelo menos já organiza ali a casinha. Mas ofensivamente a Ponte também vai precisar melhorar muito para enfrentar um conturbado Londrina, né? O técnico Alexandre Galo sequer deu entrevista coletiva ontem em Goiânia. Eu não sei não se ele fica na Casa Mata, lá no Estádio do Café, no jogo contra a Ponte Preta. Ô Heitor, hoje nós estávamos discutindo aqui, né? Porque o pessoal pega no meu pé aqui, porque eu sempre falo que Felipe Moreira é técnico interino da Ponte Preta. E aí eles falam, mas até quando que ele vai ser interino? A gente tem algumas informações de bastidores que a diretoria até procurou alguns nomes, mas ainda não tem nenhuma negociação em andamento. Mas se a Ponte conseguir uma vitória contra o Londrina e no derby também ter um resultado positivo, aí a gente já pode riscar o interino do Felipe Moreira, né? Talvez. Aí eu acho que até dá para arriscar o interino, mas não dá para acrescentar o efetivo, entendeu? Entendi. Daria para Vai tirar ficar o uma espécie interino. de João Brigatti lá em 2018, né? É um técnico intermitente, digamos assim, entendeu? Entendi. Porque eu não sei, pelo que eu tô acompanhando, até vendo também as reações da diretoria, né? Eu não acho que eles venham a efetivar o Felipe Moreira. Eu acho que eles vão deixando levar se os resultados forem agradando, se a forma de jogar também, se a pressão da torcida não aumentar para um novo treinador. Eu acho que eles vão tocando com o Felipe Moreira, mas sem esse rótulo de treinador efetivo. É isso. São 4 horas e 48 minutos. Real Madrid vai vencendo o Manchester City por 1-0. Vini Júnior foi para a rede. Finalzinho do primeiro tempo, mais 2 minutos de acréscimos. Pois não, Heitor? Não, Vini Júnior sempre bailando, né? Sempre bailando, né?
com muita ousadia e alegria, né? Calando quem o critica. Exatamente, Sim. calando os críticos. Com bom futebol. Com Cara, bom futebol. aliás, não é nem um assunto tal, mas Nojento. é nojento o que acontece com o Vinícius Júnior lá, né? Ninguém toma providência, o pessoal normaliza, o próprio Real Madrid não se posiciona. Eu acho que é o que mais preocupa. Cara do céu, teve um jogo semana passada, não sei se o Heitor vai lembrar. Não, no final de semana contra o Sassuolo, na final da Copa do Rei. Foi contra o Sassuolo, mas teve um lá antes desse jogo, na semana passada. Cara Sempre do tem. céu, é um absurdo que esse moleque passa, velho. É absurdo. E tudo premeditado, né? Me parece ser tudo premeditado justamente para tentar desestabilizá-lo, as pessoas brincarem com um assunto tão sério. Cara, e é como jogador é o caso adversário. do racismo, que é um crime. Eles fazerem isso para tentar desestabilizar um jogador dentro de campo, pensando em levar vantagem dentro de um jogo, agindo de uma maneira assim. Isso realmente é revoltante. Cara, a gente percebe ali dos próprios jogadores, né? A gente percebe em alguns momentos a classe dos jogadores é uma classe unida. A gente não percebe nenhuma sensibilidade. O jogador adversário vai e fala pro Vinícius, o torcedor adversário vai lá e fala pro Vinícius. Gente do céu, haja resiliência desse menino. Meu Deus. Personalidade, Tá né? louco. Mas assim, é muito preocupante. É grave, na Espanha eles normalizam, cara, normalizam. Mas a que preço, né? A que preço pro Vini Júnior ele tá tendo essa louco. resiliência? Será que lá também eles vão esperar acontecer alguma coisa para tomar alguma providência? Isso é o que a gente teme, né? Teme pelo pior, entendeu? Não, e o que mais assim me intriga, não só o torcedor, pelo amor de Deus, não falo que eu entendo o torcedor. O torcedor, mas, cara, jogador, companheiro de profissão, por mais que seja adversário, os caras falam atrocidades pro Vinícius. E o outro, o Real Madrid, ele meio que passa pano, leva, sabe, tentando normalizar. O Ancelotti não se posiciona de uma maneira mais contundente. Cara, é nojento. Jogo do Real Madrid, principalmente fora do Bernabéu, é nojento o que o pessoal faz com o Vinícius Júnior. Que marcou aos 36 minutos do primeiro tempo, fim da primeira etapa, 1-0 Real Madrid. Deixa eu mandar um abraço pro Jadelson, que tá no nosso chat de lateral esquerdo do YouTube. Jadelson. Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde. Boa tarde. Claro. O José Cruz tá falando que Ovelha Negra e Bom José são as músicas preferidas dele, da Rita Lee. O Marco Bedin, boa tarde, amigos. Mania de Você embalou muitas noites de amor. Embalou? Eu vou perguntar eu vou perguntar pra ninguém, não, porque o negócio tá... A esposa do Heitor tá Você ouvindo. sabe que essa música Sei, Mania tô de bem. Você, numa entrevista, ela disse que ela foi... A Rita Lee, ela foi... o próprio Roberto de Carvalho, né? Eles foram compondo essa música, tendo ideias, uma noite de amor. Olha bonita, só, né? uma delícia. Mandar um abraço Legal. também aqui pro Cris Salvione, que tá participando também. Hoje, Ele participou aqui também. Tá participando sempre. O Cris, Sempre. poxa, cadê o Eliel? Bugrino, hein? O Eliel- Bugrino. Bugrino. O Cris é? É. Não, é Ponte, É né? Ponte ou Bugrino? Vixe, você tá mexendo com coisa que não pode, hein? Eu tô falando com ele aqui. Ah, então tá bom. Maria Inês Bragança, Rita Lee lança perfume. Obrigado, viu, Maria, pela sua mensagem aqui no nosso chat do YouTube. CBN Campinas é o nosso canal, curte, compartilha e também se inscreva no nosso canal. A gente tem um intervalo, daqui a pouco tem a pergunta polêmica do Fábio Scheib pro E tem Carlão. mais participação também. Mais participação e nós vamos com o quadro que está embalando a cidade, que é o Sarcófago. Quem vai fazer? Eu. Poxa vida. Hoje sem o operador, né? Hoje sem a cabeça pensante. Sem a cabeça Esse pensante. computador aí tem... Sem o mentor. Sem o mentor, sem o principal alvo da operação Sarcófago. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Encher cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia as estradas que ligam o Brasil, as avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen em caminhões e ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas.
A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br, e no Instagram, @amanhas.com.br. A arte de ser mãe tem segredo, toque especial de quem gera amor e dá à luz um pedacinho de felicidade. Basta esperar, que tudo evolui no tempo certo. Dizem por aí que a lágrima é parte do sorriso, e é ele mesmo que dá o laço nesse presente cheio de histórias de família. Que a sua arte de ser mãe seja desenhada com todo o coração. Feliz Dia das Mães. Uma homenagem CBN Campinas. Arena CBN. Essa é boa também, hein? Essa é boa também. 4h54, a Arena tá de volta aqui na CBN. Mensagens primeiro, participações primeiro. Participações, o Vinícius mandando um grande abraço aqui. Ele fala que é difícil escolher uma só da mestre Rita Lee, mas agora só falta você, é o que embalou ele também. Ele gosta muito dessa canção. Um grande abraço também para o Marcelo Alexandre. Fala que a rainha do pop, a Rita Lee foi a rainha do pop, que Deus aguarde em um bom lugar. Um grande abraço também aqui para o para o Fábio Oliveira. Tá todo mundo mandando mensagem aqui, muito triste, chateado, mas homenageando a grande Rita Lee. Um abraço aqui também pro Thiago, o Thiago Vitor já participando outra vez. E também é isso, viu? Por enquanto é isso. Você tem uma pergunta polêmica para fazer pro Carlão, então esse é o momento, faça a pergunta. É o assunto referente à manipulação de resultados. Manipulação de resultados, hein? Polêmico. Abimael Costa, ele pergunta assim: Carlão, vai saber se não tem arbitragem também apostando? Eles têm autonomia em tudo nos jogos e não são questionados, nem entrevistados. Vide más intenções, como foi no jogo da Ponte, ele diz aqui, esse é Ponte Pretano, que só apitou para o Ceará, ele diz. Meu Deus, não é bom nem Imagine na arbitragem, daí é o fim de tudo, porque a arbitragem é aquela coisa, né? Tem que estar ligado em tudo. Tem que estar ligado em tudo. Infelizmente, tem que estar ligado em tudo. Mas é uma situação que a gente estava, até destaquei isso, né? Isso está sendo as descobertas muito rápidas, né? A todo momento tem a atualização dessa operação que está sendo feita pelo Ministério Público de Goiás, com a colaboração dos outros estados também. Então, se tiver algo a mais, em breve a gente vai saber, mas vamos aguardar todas as investigações e também todas os julgamentos que serão feitos com os responsáveis a respeito desse problema da manipulação, né? de apostas esportivas, enfim. São 4h56. Bolacha. Chegou a hora. Chegou a hora. Não quer abrir? Ontem foi muito antigo o jogo. E aí o que aconteceu? Ontem quebrei a banca, né? Ontem a situação foi bem difícil porque foi um jogo muito antigo. Não houve manipulação. Ontem também não houve. E hoje a tendência é que a vitória caia no meu colo porque o mentor está com gripe. Por exemplo, o japonês da Federal que está preso, japonês. Mas se ele fosse na casa de alguém, 6 horas da manhã na casa de A primeira casa era do Eliel. A segunda casa era do Rafael Pio. Porque ele senta do meu lado. A terceira do Fábio Scheibe. Subsede, daí que cúmplices, né? Você também estaria. E Heitor também estaria, porque o grupo do WhatsApp tem todos vocês, com exceção da minha pessoa. E o Bolacha não participa? O Bolacha ainda não, mas as investigações não param. Tá sendo investigado. O nome dele já está com o Ministério Público. O França não. França é dos meus. Vamos lá, dia 9 de maio de interrogação. Campeonato Paulista. Ponte Preta entrou em campo. Macaca entrou em campo. Campinas o jogo, hein? Moisés, o cara. Não, pode ter sido na Mogiana. Ponte Preta de Ouro. A Ponte Preta fez 6-0 em cima do Barretos de Rafael Pio. Olha só. 6-0. A Ponte Preta, na sua escalação, tinha
Rodrigues. Bruno Rodrigues jogou na ponte. E o Barretos tinha Radamés. Radamés é ex-namorado da... Radamés. Eu não posso dar muito detalhe. É só isso que eu posso falar. Em que ano foi esse jogo, Fábio Scheib? Não sei, não tenho a menor ideia. 1975. 1975. Heitor Esmeriz. Quem que era o da ponte? Rodrigues. Isso. Eu vou em 1954. Heitor vai em 1954. E falta você. Opa, quebrei o microfone da empresa, cara. E você, Carlão? Quase que você fala outra palavra aí. Hã? Quase que você fala outra palavra aí. Qual? Eu vou de 54, eu acho que eu vou um pouco antes. Eu vou de 52. 1952. Hoje Eliel chutou aqui 2009. 2009, Eliel mandou o palpite. Nossa. 2009. Chute errado. Eliel mandou o palpite aqui 2009. Olha o DM sendo esvaziado aí. Olha quem está aí, cara. Preciso entregar o... Atestado. Só pode. Boa tarde. Não. Você tá fora. Eu só vou falar um número aqui. Tá batido aí. Tá batido. 1948. 48, hein? 2009, Eliel falou 2009. Não. Eliel lançou 2009. O Pedro Maciel tá participando aqui também. O Pedro Maciel disse qual foi o ano. O Pedro Maciel fala, ele não fala aqui, mas ele conhece bem, acho que da Ponte Preta, né? Conhece. Sim. Cara, ele veio aqui, ele é só entregar o atestado pra RH e linha. Vaza. Aí ele acabou com o meu quadro, porque ele Foi? acertou, é 48. Cara. Ô, louco, cara! Velho. O cara é inteligente, hein? Não, o cara é inteligente não, o cara é enganador. Não, como assim? Ele pega todos os jogos do meu computador e você entra ele foi aqui, lá agora, então. Ele foi lá agora e pegou, cara. Ah, mas você pensou que ele não ia vir, então você Cara, desligou. ele chegou às 4h59, velho. Cara, Fábio Scheib errou, Carlão de Freitas errou, A Heitor música da errou. Vitória já tava na agulha. Nossa, cara, mas tudo bem, né? Escalação da ponte: Cid, Alcides, Stalingrado, Nego e Gaspar, Rodrigues, Damião, Vicente, Bruninho, Edmar e Armandinho. Ó Barretos, Nelson, Aimoré, Nenê, Aissa e Zé Preto. Lulu, Tabapuã, Radamés e Marinho, Sochico e Doca. Sochico, velho. Sochico. Ponto final aqui no nosso Arena Lança. CBN. Daqui a pouco tá chegando o ponto final. Heitor, grande abraço, tamo junto, até amanhã. Valeu, galera. Baila, Vini Júnior. Baila. Lupe, um grande abraço, Lupe. Valeu, Berenga. Tamo junto, valeu, gente, até amanhã.